Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Manchetômetro. Eu sou a Daniela Drummond, sou uma das pesquisadoras do projeto e serei a mediadora do podcast dessa semana. Antes de começarmos, eu convido todos e todas a acessarem a nossa campanha de financiamento coletivo na Benfeitoria. Ajude o Manchetômetro a continuar online. É só acessar www.benfeitoria.com/manchetômetro. Nesse episódio, daremos prosseguimento ao nosso especial sobre as eleições de 2022 e o foco de hoje é a relação entre o Facebook, o Instagram e as eleições presidenciais do Brasil. Para isso, convidamos a Andressa Liege Costa, doutoranda em Ciência Política na Universidade de Lisboa e coordenadora do projeto especial de acompanhamento do M-Facebook das eleições de 2022. Bem-vinda, Andressa. Oi, Dani. Oi, Eduardo. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui participando do podcast. O Eduardo Barbabella, também pesquisador do Manchetômetro e coordenador dos projetos M-Facebook e M-Instagram. Bem-vindo, Eduardo. Oi, Dani. Oi, Andressa. Um prazer estar aqui com vocês para discutir esse tema muito importante, as eleições e principalmente as redes sociais. Para começar, vamos falar um pouco sobre o Facebook. O Facebook é uma rede social que, desde 2018, está sendo muito utilizada pelos bolsonaristas. Quando estudamos os dados dos relatórios do M-Facebook, fica evidente a força do bolsonarismo. Perfis como o de Carla Zambelli e o de Jair Bolsonaro, por exemplo, apresentam altos números de interações, visualizações e seguidores. Dudu, como que você avalia o movimento desses grupos nas redes para as eleições de 2022? Bem, Dani, vamos pensar um pouquinho, quando a gente fala sobre bolsonarismo, a gente tem que lembrar sobre as outras redes sociais, né? Então, isso é interessante, já que a gente está nesse especial sobre as redes sociais, é importante a gente lembrar do outro episódio que a Andressa participou, sobre o YouTube e sobre o Getter, né, que ela acabou comentando, o capítulo também com o Francisco, quando o Francisco fala sobre Twitter, e o da Beatriz sobre WhatsApp e Telegram. Por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque aí a gente chega ao Facebook e ao Instagram, porque como, né, a gente tem sempre reforçado, as redes são conectadas. Um conteúdo que é lançado no Facebook, ele é lançado no Instagram, ele é lançado no WhatsApp, ele é lançado em várias dessas redes de uma forma de conexão, principalmente para dar visibilidade a esse conteúdo. Então, como é que a gente vê o bolsonarismo funcionando? A gente vê o bolsonarismo funcionando de uma forma conectada, com as redes muito bem organizadas, mas quando a gente olha especificamente para o Facebook, a gente já vê um movimento muito sólido dentro do Facebook. E por que eu posso afirmar que ele é sólido? A gente acompanha no Facebook desde 2020 como esse movimento tem se construído. E a gente pode perceber, por exemplo, que o Jair Bolsonaro e a Carla Zambelli são dois dos personagens que têm o maior número de seguidores nesse perfil. Então, a gente acompanha no Facebook, por exemplo, esses dois personagens com grandes números de seguidores. E o que acontece? Como eles têm altos números de seguidores, a gente percebe que eles conseguem manter altas taxas de interação, altas taxas de visualização, porque é uma questão, vamos dizer, quase que a gente brinca de física simples. Eles têm tanta gente que vê o material deles que acabam tendo mais interações, mais visualizações do que o normal das outras páginas. Até por isso, quando a gente comenta e compara, por exemplo, com o perfil lulista ou com qualquer outra página, excetuando, vamos dizer, o André Janones, né, normalmente, você pode falar que essa página foi muito bem, essa página teve uma performance muito boa, porque é muito difícil você ultrapassar ou superar uma postagem do Jair Bolsonaro em quantidade de interações brutas ou de visualizações brutas, né? Ele tem muita força aqui. E aí aqui a gente também, né, é importante sempre destacar, a gente não tem como comparar questão de robô, questão de mecanização e automatização de perfis, porque aqui a gente não está tratando disso. Então, a gente tem que sempre considerar isso. Então, toda vez que alguém ultrapassa Carla Zambelli ou Jair Bolsonaro, isso é um fator muito importante, né? A pessoa realmente conseguiu um dado muito relevante, muito forte no Facebook. Então, a gente percebe isso. O que a gente tem visto nesse ano de 2022? A gente tem visto um movimento que está tentando se manter forte, né? Ele tenta se manter forte, mas ele não está conseguindo fazer o que ele fez em 2018. Né? Isso está muito, muito evidente nos dados que a gente coloca. No Observatório de Eleições, nesse relatório, nós fizemos a comparação de 2021 com 2022.
E a gente já percebe, já de um ano para o outro, como o bolsonarismo reduziu os seus números nessa convocação para o bicentenário da independência, né, para os atos na praia ou em Brasília, principalmente. Então, a gente percebe que ele perdeu essa força. Então, a gente percebe que há um modelo, né, há um sistema que ele tenta se organizar, que ele tenta se manter, mas é um movimento que ele não está conseguindo mais, ele não consegue mais aquele engajamento que a gente via anos atrás. Aquele engajamento, né, que a gente já comentou em outros capítulos, que se apropriava muito do antipetismo, que se apropriava muito do sentimento de ódio que existia na sociedade brasileira. A gente pode usar essa palavra ódio, né, porque foi o que se criou dentro da sociedade, um ódio ao petismo, né, um antagonismo muito forte, esse nós contra eles que se construiu contra a esquerda e principalmente ao PT. Então a gente tinha isso se perdeu. Então a gente percebe que em 2022 você tem um movimento um pouco mais fraco. Mas tudo isso que eu estou falando para vocês, isto é, todo esse movimento que se enfraqueceu, ainda é um movimento mais forte que a gente tem no Facebook. Então, mesmo com um movimento muito frágil comparativamente aos anos anteriores, a gente ainda vê um bolsonarismo muito forte no Facebook. É o movimento que tem o maior número de seguidores, é um dos movimentos que mais engaja. Quando a gente compara com o lulismo, ele não tem os mesmos números, né? Só em algumas semanas que a gente pode ver que existe alguma comparação, mas não tem como comparar. O bolsonarismo é muito mais forte nesse sentido. Então, eu avalio que nessas eleições a gente está vendo um movimento que está em transição, que está em muita disputa internamente e está com dificuldade para engajar. Está com muita dificuldade porque, pela primeira vez, ele está, de fato, sendo confrontado nas redes. Pela primeira vez, a esquerda está, de fato, confrontando ele nas redes e ele não está conseguindo responder à altura do que ele já foi. E aí a gente está comparando o bolsonarismo de um ano com o bolsonarismo do outro, né? Ele não está mais conseguindo se demonstrar tão forte como ele já foi em outros anos. A gente pode perceber que a rede tem se movimentado durante a campanha. Andressa, pensando no candidato Bolsonaro, como que você avalia as publicações do perfil dele nessa eleição? E qual a principal diferença que você percebe em relação à eleição de 2018? Então, o Bolsonaro dentro da rede, é interessante até observar, eu vou fazer uma comparação com o núcleo bolsonarista, porque tem algumas diferenças também. Então, o Bolsonaro dentro da rede, ele tem, isso é uma característica que não é só das eleições, já vem de um longo período, ele tem uma característica muito forte de divulgação sobre ações e dados positivos sobre o governo dele. No período eleitoral, isso tem se intensificado, especialmente num sentido de mostrar que o Brasil está indo muito bem, a questão da economia, ele trabalha bastante, dizendo que enquanto a mídia fala que a economia não está indo bem, o Brasil está se recuperando, está à frente de outros países e tudo mais, mas essa questão ele divulga muitas ações mais generalizadas, além desses resultados também. Ele faz alguns ataques a Lula e ao PT, isso deu para ver que no período eleitoral aumentou um pouco, porque ele tinha esse foco mais nas ações e durante as eleições tem tido mais ataques ao Lula e ao PT, como, por exemplo, a questão dos processos contra o Lula, uma questão que se bate muito é que o Lula não foi inocentado pelos processos, que tanto o Bolsonaro quanto o bolsonarismo utilizam muito esse argumento. E o Bolsonaro, no Facebook especialmente, ele usa muitos vídeos e muitas lives. Então, ele tem tanto as lives que ele já fazia semanalmente, que recentemente ele passou para diária essas lives, e depois ele tem um foco muito grande em participações. Então, se ele vai participar de um debate, tem uma sessão ao vivo dele chegando na Globo com grande repercussão. As motociatas que ele faz por diversas cidades no Brasil, qualquer evento em que ele vai encontrar apoiadores. Então, essa questão das transmissões ao vivo são muito fortes no Facebook do Bolsonaro. Eventualmente, ele também mostra algum apoio de algum artista ou algo assim, mas a questão dos apoios não aparece tanto quanto com outros candidatos quanto Lula. E é interessante que ele ainda assim se diferencia um pouco desse núcleo bolsonarista, que seria a Zambelli, o Eduardo Bolsonaro, o Carlos Jordi.
E isso também é uma característica que se reforçou nas eleições, mas que já era uma característica desse núcleo bolsonarista dentro do Facebook, que, por exemplo, a Zambelli, por mais que ela seja uma parlamentar, assim como outros desse núcleo, eles têm uma característica que eles acabam postando mais coisas sobre o Bolsonaro, contra a esquerda, contra o judiciário, do que sobre as próprias ações deles como parlamentares, ou coisas mais individuais. Então, acaba sendo sempre um conteúdo muito centrado no bolsonarismo. E depois, enquanto o Bolsonaro tem um foco maior nas ações do governo e, eventualmente, faz alguns ataques, o núcleo bolsonarista é quem trabalha mais forte esses ataques. Então, eles têm muitos posts contra o Lula, associando a corrupção, utilizando falas dele, seja de eventos, ou às vezes eles até buscam algumas falas muito mais antigas e normalmente descontextualizadas para fazer alguma afirmação, a associação do Lula com a violência, a questão dessa ideia que estava muito forte do bolsonarismo de que se a esquerda ganhasse, iria fechar as igrejas. Então tem uma promoção muito grande, não só do governo Bolsonaro, como dessas pautas que o Bolsonaro em si acaba não trabalhando tão fortemente quanto esse núcleo duro que ele tem. Depois, uma questão interessante também sobre o bolsonarismo, como o Eduardo estava falando, que tem esse ecossistema entre as redes. Então, eles utilizam também muitos vídeos. Se vê agora, por exemplo, a Zambelli, ela tem utilizado nessas últimas semanas da campanha muito conteúdo da Jovem Pan, que é uma das mídias principais que alimenta o bolsonarismo. O próprio Eduardo Bolsonaro, ele no período eleitoral começou a fazer algumas lives, que são no YouTube, mas acabam indo também para outras redes. O Eduardo Bolsonaro também, eu achei curioso que ele gravou vídeo de apoio para diversos candidatos bolsonaristas. Então, se dá uma olhada no Facebook, aparece vários candidatos repostando, por exemplo, a Major Fabiana, a Carol de Tone, e ele gravou esse vídeo mesmo para diversos candidatos. E depois tem mais algumas questões, como a divulgação de pesquisas favoráveis. Então, pesquisa do Paraná Pesquisas, do Brasmarketing. Então, esse núcleo acaba trabalhando mais essas questões mais, digamos assim, problemáticas do bolsonarismo do que o próprio Bolsonaro dentro da rede. Andressa, mas apesar desse domínio bolsonarista, uma figura presente hoje no núcleo lulista da campanha tem atuação e forças tão grandes quanto o Zambelli e o Jair, é o André Janones, que é atual deputado federal, e ele construiu sua força nas redes nos últimos anos, com lives e com muita atuação no Facebook. Como que você percebe o efeito Janones na campanha de Lula no Facebook? Então, o Janones, dentro do Facebook, ele cresceu especialmente em torno da pauta do auxílio emergencial. Então, desde 2020, ele sempre fazia lives, divulgação dos calendários, lutava pelo pagamento, pelo aumento do valor do auxílio emergencial. Então, essa foi a pauta central que fez ele crescer muito nas redes, ganhar muita visibilidade, especialmente durante a pandemia, né, por causa do auxílio. Então, o Janones, ele é uma pessoa que, dentro da rede, ele tem bastante apelo popular, e para longe dessa parte do auxílio, que é uma das pautas, central que ele trabalha, mas ele também tem bastante publicações que têm algum toque de humor, ou que são mais descontraídas, e isso também repercute bem dentro da rede. Ele, inclusive, depois que anunciou que iria apoiar a campanha do Lula, ele caiu na rede de ataques do bolsonarismo. Então diversos posts sobre ele foram trabalhados dentro do bolsonarismo. Inclusive, tinha uma questão de chamarem ele de Danones por piada, e ele já rebateu isso em alguns vídeos e acabou pegando esse nome e utilizando em alguns vídeos de humor. E depois tem algumas questões, ele também é um pouco mais afrontoso, como aquela questão do debate da Band, que ele brigou com o Ricardo Salles, aquilo estava trending no Twitter por grande parte do debate. Então, ele é uma pessoa que tem bastante visibilidade, bastante apelo popular. Mas, na participação dele na campanha do Lula, claro que ele é uma pessoa que ajuda muito,
Mas o Lula, ele trabalhou muito na campanha dele essa questão dos apoios. Então, apoio de artista, apoio de políticos, ele tem esse ponto muito forte na campanha dele. Então, eu acredito que o Janones ajude, claro, é mais uma pessoa, é mais um apoio, uma figura que tem bastante visibilidade, mas não é uma figura decisiva para a campanha, mas sim, ajuda bastante nesse trabalho. Tá certo, Andressa. Dudu, e pensando um pouco no Instagram, os dados apontam que o bolsonarismo não consegue ser tão forte quanto se propõe, e o lulismo tem sido capaz de equiparar em números de interações e visualizações. Qual a principal diferença que você nota entre o bolsonarismo e o lulismo no uso do Instagram em comparação ao seu uso do Facebook? Bem, a gente tem, né, nessa comparação Facebook e Instagram, né, o Facebook é uma rede que ela é muito mais, ela tem mais tempo que o Instagram, né, e ela criou, hoje ela tem um público que, claro, tem muitos jovens, mas ele tem muitas pessoas mais velhas, né, tem um grupo de 40 até uns 60, 70 anos, né, que migram para o Facebook, que ainda não migrou totalmente para o Instagram, mas que migrou para o WhatsApp, né? Então, o Instagram, ele acaba tendo um perfil um pouquinho, né, como a gente fala, um pouquinho mais jovem. Não é tão jovem quanto a gente acredita, por exemplo, do TikTok. O TikTok é uma das redes que a gente considera que tem mais jovens, né, pessoas ainda mais jovens, né, com menos até do que 30 anos, mas o Facebook já é um pouquinho mais velho, né, nesse sentido. Então, isso começa a pensar um pouquinho, para a gente começar a pensar nessa questão. Como o Facebook é uma rede há muito tempo já formada e construída, o bolsonarismo já está lá há algum tempo, e já está muito forte lá há algum tempo, e se montou ali. E ele se montou num sistema, como a Andressa colocou aqui, já apresentou, de uma forma muito específica, ou seja, você cria lives, você cria postagens com vídeos ou com fotos, ou só com texto, e a postagem do Facebook, ela funciona de uma forma diferente da postagem no Instagram. Né? Isso é importante para a gente começar a entender até onde a gente vai chegar quando a gente pensar no Instagram. Então, por quê? No Facebook, você vai publicar, vai aparecer no feed das pessoas, mas vai ficar no seu perfil, na sua página, tem uma forma diferente de se postar. As lives do Facebook, elas aparecem no feed, você não tem que entrar, por exemplo, no Stories, então tem todo um movimento aí diferente de se construir. Bem, quando a gente entra direto no Instagram, o Instagram é uma rede prioritariamente de fotos. E aqui a gente tem que pensar nisso. Ele é de fotos, e quando a gente pensa em vídeos, são vídeos rápidos, curtos nesse primeiro momento, ou se é um vídeo muito longo, é um vídeo cortado, é um vídeo ou uma foto que ela vai ficar durante 24 horas se você colocar no Stories, ou seja, é tudo muito mais rápido, ou tudo mais colocado, pautado, né, em uma foto ou um vídeo muito curto. O bolsonarismo não se organiza dessa forma. Ele não se organiza tanto para esse tipo de sistema. Então, isso é um primeiro movimento. O lulismo se construiu assim muito bem. Ele construiu, né, essa base do lulismo tem se formado muito bem nesse Instagram, nesse ecossistema. Né? Até existem algumas discussões ocorrendo sobre a importância também das celebridades nesse sentido. Né? O lulismo ele tem muitas celebridades que têm apoiado o sistema, então a gente tem uma construção nesse sentido. E o lulismo ele tem montado muito bem a sua base aqui. Quando a gente vai para os dados, quando a gente percebe a comparação, a gente faz uma comparação bolsonarismo-lulismo, Facebook e Instagram, no Facebook não há quase comparação. O bolsonarismo domina. É muito difícil que o lulismo supere alguma coisa quando a gente pensa em interação, né? Ou seja, quando as pessoas interagem com uma postagem diretamente, né? Reagem, ou comentam, ou compartilham, ou visualizam. A gente tem essas questões no Facebook, são um domínio do bolsonarismo. Mas no Instagram, a gente percebe que o lulismo domina. O lulismo consegue superar, muitas vezes, o bolsonarismo. E esse fato é muito importante e interessante, porque se a gente compara, por exemplo, o perfil do Bolsonaro com o perfil do Lula, né, para usar só os dois principais candidatos, não vou falar nem de quem circunda eles, o Bolsonaro tem mais de 21 milhões de pessoas que o seguem, e o Lula tem quase 7 milhões. Ou seja, o Bolsonaro tem quase 3 milhões a mais de pessoas que o seguem. Quando você segue, a mesma lógica do Facebook. Normalmente vai aparecer no feed da pessoa, a pessoa vai ver o que você postar, vai ver o que você publica, né? Então ela vai acompanhar, vai ter os seus stories também, ela vai acompanhar tudo.
Então, o Bolsonaro, teoricamente, ele alcança 3 vezes mais pessoas do que o Lula. Mas quando a gente vai comparar interações e visualizações, o Lula, muitas vezes, ele supera o Bolsonaro. Isso é um número muito importante, porque o Lula, com 3 vezes menos seguidores, ele consegue ser tão forte quanto o Bolsonaro em interações e visualizações. Ou seja, a campanha, né, a campanha que o Lula, que o perfil do Lula faz no Instagram é muito mais eficiente. Ele consegue muito mais. Por quê? Porque ele coloca fotos que as pessoas se conectam, ele coloca vídeo que as pessoas se conectam. Existe uma relação muito rápida e muito boa dele ali. Ele tem alguns perfis que fazem, né, fazem lives no Instagram para poder fazer a relação, né? Por exemplo, a gente falou agora do Janones, que faz muita live no Facebook, né? Durante o período, né, da pandemia, ele fez muita live no Facebook, e agora, nesse período eleitoral, ele começou também a fazer de live no Facebook e algumas lives no Twitter. E ele, né, criou essa conexão com o Lula. O Lula, no Instagram, ele já tem algumas outras páginas que vão fazendo esse perfil, e ele acaba conectando com o jovem. Ele acaba conectando com esse perfil do Instagram. Então, a gente percebe que o Instagram é uma rede que tem se mostrado um pouco uma resistência a esse bolsonarismo. O bolsonarismo não consegue se conectar tão bem como o lulismo, né? O lulismo consegue se conectar melhor do que o bolsonarismo nesse ambiente do Instagram. Onde que o bolsonarismo, né, ganha hoje? Ele ganha no crescimento. O Bolsonaro ainda cresce melhor do que o Lula algumas vezes, mas isso a gente entende como um movimento natural. Às vezes um perfil vai conseguir crescer mais do que o outro, mas a gente percebe que o Lula é um perfil muito mais eficiente no Instagram do que é no próprio Facebook. O Facebook ele não consegue fazer números tão bons. E uma outra possibilidade também, que a gente também considera, é o Bolsonaro acaba abrindo mão um pouco do Instagram. Por exemplo, quando ele foi para a Inglaterra, todo o movimento que ele fez na Inglaterra, ou quando ele fez a live no Facebook da ida dele à sabatina na Globo, que a Andressa citou, ele poderia ter postado no Facebook e no Instagram. O Instagram poderia tê-lo ajudado ali. Poderia ajudá-lo a fazer essa divulgação, a fazer essa live, e ele não o fez. Então, eu sinto também que há um pouco um desprezo pela rede, pelo bolsonarismo, e ele foca principalmente no Facebook, onde ele tem mais força mesmo, e ele acaba conseguindo divulgar e relacionar melhor e criar principalmente o círculo viciado que ele faz, né? Que é um círculo que ele coloca a postagem no Facebook, vai para o WhatsApp, vai para o Getter, ou posta no Getter, vai para o Facebook, vai para o WhatsApp, enfim, ele consegue criar essa roda que ele não faz tão bem no Instagram. Então, eu acho que tem essas duas coisas. Uma, o lulismo age melhor, entendeu melhor o sistema, entendeu melhor o Instagram e a rede social, mas o bolsonarismo também ignora um pouco, né, o Bolsonaro principalmente, porque ele entende que o público dele não está tanto ali e o sistema não o favorece tanto quanto favorece o Facebook, quanto favorecem outras redes sociais. Então, eu acho que tem esses dois pontos que a gente precisa pensar quando a gente fala sobre Instagram e Facebook, né, essa diferença entre os dois campos. E pensando um pouco sobre os demais candidatos à presidência, né? O relatório do M-Facebook Eleições traz dados semanais sobre todos os candidatos. O que podemos dizer sobre as redes desses candidatos? Então, entre os candidatos à presidência no Facebook, desde a primeira semana de campanha, a gente tem visto que, no geral, na questão de visualizações e interações, acaba sendo sempre o primeiro lugar fica entre Lula e Bolsonaro, isso vai alternando de acordo com as semanas. O terceiro lugar normalmente fica com o Ciro, e depois normalmente vem a Simone Tebet. Mas isso também é interessante, é importante pensar uma coisa que o Eduardo já comentou, que é a questão dos seguidores também. Então, o Facebook é importante ter quem tem bastante seguidores e quem tem um número muito expressivo, como é o caso do Lula e Bolsonaro e o Ciro, acaba tendo umas métricas muito, muito maiores mesmo na questão de engajamento. Por exemplo, a candidata a Simone, a Soraya, tiveram alguns momentos nesse primeiro turno que elas conseguiram um desempenho melhor, especialmente com a questão dos debates. O primeiro debate, especialmente, o debate da Band, deu um aumento bem expressivo nas interações e visualizações das duas, especialmente, que foram as que se destacaram mais. Mas, ainda assim, esses números são muito menores do que o dos outros três, do Lula, do Bolsonaro e do Ciro.
mesmo quando elas conseguem se alavancar na rede em alguns momentos específicos. Depois, em relação ao conteúdo, sobre o Bolsonaro, eu já comentei um pouco sobre esse foco que ele tem nas ações do governo, alguns ataques ao Lula e ao PT que se acentuaram na campanha eleitoral. O Lula ele tem focado muito na questão do contato com o povo, então dos eventos que ele faz, quando ele encontra pessoas na rua. Ele bate bastante na questão de resultados ruins do governo Bolsonaro, questão de economia, pobreza, especialmente essas questões que têm um grande apelo popular. A questão de ele ter sido inocentado é batida dos dois lados, então o Lula trabalha muito que ele foi inocentado nos processos, o bolsonarismo trabalha muito que ele não foi inocentado, e sim, eles gostam de falar que ele foi descondenado e depois liga com o judiciário e com a questão das eleições, mas isso também é uma coisa que aparece dos dois lados. Depois tem sempre o lado reativo dos dois, então, por exemplo, essa questão de bolsonarismo ter trabalhado muito na narrativa de que se a esquerda ganhasse, ela iria perseguir os cristãos e fechar as igrejas, então o Lula também teve que fazer algumas publicações e produzir algum conteúdo sobre essa questão para conseguir responder, em grande parte, fake news que circulam dentro do bolsonarismo. E o Lula tem trabalhado, como eu já comentei antes, muito essa questão dos apoios. Então, recentemente ele fez, inclusive, essa super live que teve diversas personalidades, artistas. Apesar de ter sido transmitida no YouTube, ela também esteve presente no Facebook. E muitos vídeos de apoio de artistas, outras figuras políticas. E depois, quando se passa para os outros candidatos que saem desse polo oposto, o Ciro, que está quase sempre em terceiro lugar, o Ciro bate nos dois, basicamente. O conteúdo dele, ele faz muitos vídeos curtos comentando alguns assuntos, e normalmente nesses vídeos ele vai bater no Lula e no Bolsonaro e se apresentar como a alternativa a isso. Ele tem, inclusive, por exemplo, um vídeo curto que ele fez falando sobre as relações de Lula e Bolsonaro com o Centrão. Então, ele fez um vídeo curto ali, acho que de cerca de 3 minutos, e mostrou algumas fotos, algumas falas dos dois, então o conteúdo do Ciro gira muito em torno disso. Quando se olha as outras candidatas que eu mencionei, que também tem um pouquinho mais de repercussão na rede, ainda que numa escala muito menor, a Simone Tebet, ela tem uma campanha assim mais tradicional no Facebook. Então, ela divulga muita foto de visitas a estados, a associações, participações dela em eventos, nos debates, e ela apresenta um pouco mais das propostas dela, que é uma questão que, por exemplo, no Lula e Bolsonaro acaba não aparecendo muito. A Simone Tebet também tem trabalhado bastante a questão de ela ser uma mulher na política, isso tem sido bastante forte na campanha dela também. E a Soraya segue mais ou menos essa mesma linha, mas ela tem pouco mais de críticas ao Bolsonaro e ao governo atual, misturado com essa questão propositiva e de participação em eventos. E depois, como eu falei antes, a questão dos debates para elas foi bastante favorável nessas redes, que na verdade foi utilizado por todos os candidatos, também pelo Lula, Bolsonaro, especialmente cortes desses debates, que depois acabam não sendo usados só no Facebook, também em outras redes, mas aqueles momentos em que o candidato ou a candidata faz alguma fala mais impactante ou que mandou bem, entre aspas, esses cortes eles são muito aproveitados pelos candidatos também. E para somar um pouquinho ao que a Andressa falou, eu só queria comentar 2 pontos que eu acho muito interessantes nesse relatório que a gente tem no Facebook. Primeiro é um comentário breve sobre os vice-presidentes, né? A gente também acompanha os vice-presidentes, e eu queria pontuar muito como a campanha do Geraldo Alckmin tem sido boa dentro desse sistema, né? É comum a gente ver, por exemplo, ele conseguir, né? A gente faz uma análise sobre as publicações com o maior número de interação, né? Então, a gente tem lá a maior do Bolsonaro, a maior do Lula, a maior do Ciro, e é comum que a gente tenha o personagem que tem a publicação com o maior número de interações ser o Bolsonaro, o segundo ser o Lula, e o terceiro
quando a gente faz a nossa análise fria, muitas vezes é o Geraldo Alckmin. O que a gente pode parecer, mas ele é candidato a vice, não tem nada a ver, porque ele está aí. A gente faz essa análise e a gente percebe que ele consegue superar o Ciro Gomes. Então é muito interessante a gente perceber que a campanha do Lula faz muito bem as redes do Geraldo Alckmin, porque ele consegue superar o Ciro. E os dois têm mais ou menos o mesmo número de seguidores. Então a gente percebe que realmente é um movimento externo, é um movimento que vem de fora, que consegue fazer ele superar e superar às vezes bem, de forma bem razoável. E um outro ponto importante também dos vice-presidentes que eu queria colocar e aí é um erro da campanha bolsonarista, é importante destacar isso, a falta de uma página oficial do Braga Neto. A falta de uma página oficial do Braga Neto é muito relevante dentro desse perfil, porque a gente percebe quem segue Facebook, quem acompanha Facebook e principalmente o bolsonarismo, sabe da força do bolsonarismo e sabe como seria uma página forte. E provavelmente ela superaria até mesmo a do Geraldo Alckmin, que já tem 1 milhão de seguidores hoje. Né? Então a gente sabe que seria uma página muito forte, porque o bolsonarismo ele encaixa mesmo, ele vai para cima e segue. Então a gente consegue perceber que realmente esse foi um erro. E um terceiro ponto, até que vendo aqui eu lembrei, eu queria pontuar, é a Mara Gabrilli, que não é uma candidata que tem tantos seguidores assim, né? Ela só tem 36 mil pessoas que a seguem nas redes sociais, né? Que ela é a vice da Simone, mas ela consegue, muitas vezes, competir, né? Em alguns pontos com o Geraldo Alckmin, vamos dizer, no ranking de vices. Então, isso é importante destacar, como a Mara Gabrilli, com 36 mil pessoas, né, seguidores, consegue bater de frente com um cara que tem 1 milhão, e sendo de uma candidatura que está ali lutando terceiro, quarto lugar, com a candidatura que hoje está em primeiro. E aí, né, só para fechar, importante tocar, qual é o ponto da Mara, né, ali, com 36 mil? Se a gente colocasse um ranking de todos os candidatos, a Mara estaria ali um pouquinho atrás da Soraya, né, com metade do que a Soraya tem, mas estaria à frente na candidatura com o Felipe Dávila, com a Vera do PSTU, com o Emael, na frente da própria Tebet. Ela tem mais seguidores que a própria Tebet, então isso é importante destacar. Então, o que eu quero dizer aqui? É importante, né, e acho que esse é um ponto importante que esse relatório da Facebook traz, candidatos e candidatas a eleições majoritárias, né? Lembrem-se, é muito importante você ter boas páginas de Facebook. Páginas de Facebook fazem muita diferença na hora de facilitar. Ela não vai ganhar a eleição, é importante sempre destacar isso, mas ela vai facilitar muito o seu engajamento, principalmente o seu alcance. Então, é muito importante, eu acho que esse trabalho, né, que a equipe do Facebook Eleições faz, que a Andressa faz, é muito importante aqui. Os vice-presidentes é um dado muito legal que a gente traz e que traz exatamente isso. Como a gente tem vice-presidente que consegue competir com página de candidato à presidência da República. Bem lembrado. É uma minoria dos vices que tem página no Facebook e os poucos que têm se destacam esses dois, mas que conseguem ir muito bem. E é uma questão que deveria ser um pouco básica de candidatos assim terem página, mas não necessariamente é o que acontece. Pessoal, o papo está muito legal, mas chegou a hora de finalizar o episódio sobre o Facebook e o Instagram nas eleições de 2022. Eu quero agradecer em nome de toda a equipe, a Andressa e ao Dudu pela parceria na participação desse episódio. E lembrar aos nossos ouvintes para que não esqueçam de acessar as redes sociais do Projeto Manchetômetro e compartilhar o nosso podcast. A todos e todas que nos acompanharam até o final, muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Dani, obrigada, Eduardo, é sempre ótimo conversar com você sobre essas questões. E só deixar um comentário para o pessoal seguir o nosso projeto do M-Eleições, que além dos candidatos presidenciáveis que a gente falou aqui, a gente também acompanha a disputa em todos os estados para governador. Então acompanhem nossos relatórios que saem semanalmente para acompanhar a corrida eleitoral no Facebook. Obrigado, Dani. Obrigado, Andressa. Foi incrível. E me somar ao convite da Andressa, né? Além do Facebook, nós temos também o Instagram, que também faz a análise dos governadores e dos candidatos à presidência. Então, sigam a gente, que a gente vai até o final. Então, sigam a gente, que nós vamos continuar até dia 30 de outubro, acompanhando as eleições dos estados e a presidencial, se ela for até dia 30. Ok?